Você já imaginou uma estratégia de guerra tão avançada que pode paralisar o inimigo antes mesmo de um confronto direto? Uma mudança que ameaça dominar o controle do Mar Negro de forma silenciosa, mas devastadora. Hoje revelarei como um pequeno país, outrora considerado apenas um aliado passivo, se transformou em uma peça-chave que pode acabar com a hegemonia de Putin na região. Prepare-se para uma revelação que vai mexer com suas percepções sobre guerra moderna. Desde janeiro de 2026, a Romênia deixou de ser uma fonte de proteção passiva na flanco leste da OTAN. Agora, ela atua como uma potência logística, uma força de segurança definitiva no Mar Negro. Essa mudança não é apenas uma decisão oficial, é uma realidade concreta que desafia a própria essência da estratégia militar russa. Suas novas instalações em construção prometem se tornar o segundo maior centro de logística de NATO para o auxílio à Ucrânia, após a base em Zushu, na Polônia. Mas há uma diferença crucial. Essa rota do sul encurta o caminho para os principais teatros de combate na região de Donbas, Kherson e Crimeia. Imagine o impacto. Enquanto Moscou foca no norte, aquela antiga suposição de que cortar a linha de suprimentos em Gesol destruiria a resistência ucraniana, agora fica obsoleta. A abertura dessa via pelo sul cria um cerco de ferro ao redor de Kiev e Kharkiv, com rotas de abastecimento que operam sob um sistema ultra-rápido, eliminando meses de burocracia. Stringendo esse nó, a capacidade de manutenção e reparo de sistemas avançados de guerra eletrônica e radares de defesa aérea se multiplica. Porque esses centros não são simples depósitos. São fortalezas modernas capazes de consertar tanques Leopard e obuseiros Caesar dentro da própria fronteira, sem a necessidade de longas viagens. E o mais surpreendente? A própria infraestrutura já revela a magnitude dessa operação. Satélites mostram obras em pleno andamento na base aérea Mikhail Kozelnychny, sinais dessa força invisível. E essa força não serve só à Ucrânia. Está reformando também as forças armadas romenas, modernizando o entendimento do que é guerra. Os tanques, os caças, a força naval, tudo está em rápida evolução, enquanto a Rússia fica cada vez mais presa em uma armadilha de caos no sul. O impacto? Uma estratégia de esgotamento que impede Moscou de focar em um único alvo. Se focar na Polônia, o fluxo de armas pelo sul continuará alimentando o leste. Se atacar o sul, as unidades do norte reforçarão Kiev. Assim o Kremlin se vê acuado, lutando contra uma teia de batalhas espalhadas por milhares de quilômetros. E o que dizem as defesas russas? Que o sistema de defesa Aegis Ashuri, instalado na base de Devselu, é quase imbatível. Uma verdadeira fortaleza invisível que cria uma barreira impenetrável, frustrando qualquer ataque de mísseis ou equipes de sabotagem. Essa expansão pode parecer apenas militar, mas suas consequências vão além, afetando o comércio, a segurança energética e a diplomacia. O corredor que passa pelo porto de Constantin e suas linhas de ferro de alta capacidade está desintegrando a estratégia de bloqueio russo. Assim, a tentativa de Moscou de sufocar economicamente a Ucrânia está se desfazendo. Para países como Moldávia e na Transnistria, essa influência russa também diminui. Com a NATO presente na porta ao lado, os planos de Moscou de usar territórios separatistas perdem força. E essa é apenas uma parte de um movimento muito maior, o despertar de uma Europa que finalmente acorda do sono de décadas. Países como Alemanha, Polônia, Suécia e França estão usando recursos recordes para reforçar suas forças. Uma nova era de defesa e soberania surge enquanto a ameaça russa se torna cada vez mais calada, mas mais perigosa. Você consegue perceber as reviravoltas? Como uma pequena nação virou peça decisiva nesse jogo de xadrez global? E como ela pode mudar tudo? A resposta está nas mãos de quem entende que a guerra moderna é uma questão de logística, de rapidez, de inteligência e de uma estratégia que ninguém espera. Você está pronto para essa revelação final? A Romênia já ultrapassou o papel de apenas proteger suas fronteiras. Agora assumiu um papel decisivo como provedora de segurança na bacia do Mar Negro. Essa mudança foi anunciada pelo ministro da Defesa romeno, Ionuț Moșteanu, na nova Estratégia Nacional de Defesa. Mas o que isso significa na prática? Não é um texto burocrático. É uma realidade militar concreta, alimentada por força e aço. A estrutura que desponta não é uma base comum. Está sendo construída uma instalação que pode se tornar o segundo maior centro de logística e fornecimento da OTAN para a Ucrânia, após a base Zushu na Polônia. E o mais assustador, há uma diferença crucial na localização e na funcionalidade, que lança a Rússia numa verdadeira crise de pânico.
Enquanto a Polônia abastece as frentes norte e oeste da Ucrânia, essa nova rota ao sul, através da Romênia, encurta o caminho até Donbas, Kherson e Crimeia, os pontos mais intensos de combate. A logística de última milha sempre foi o maior pesadelo de qualquer exército. Agora a Romênia está a acabar com esse pesadelo para a Ucrânia, e dando um golpe fatal na Rússia. O potencial operacional dessa instalação vai muito além de simples depósitos. Segundo informes vazados do general Mike Keller, ela operará com um algoritmo ultra-rápido chamado Lista de Prioridades das Necessidades da Ucrânia. Enquanto o transporte de armas normalmente leva semanas ou meses, aqui cada pacote será uma missão de entrega direta. Não haverá mais espera por aprovações ou assinaturas políticas. Assim que o pacote entra no sistema, já sai na rota para o fronte pelos trilhos e estradas romenas. Imagine, cada minuto ganho é uma vitória na batalha. E é assim que a instalação consegue fazer a diferença, um relógio que não para. Mas não para por aí. Essa estrutura não é apenas um depósito de munições. Foi projetada como uma central de manutenção, reparo e transferência de sistemas eletrônicos de guerra avançada, radares de contrabateria e os componentes mais sofisticados de defesa aérea sob tutela da OTAN. Sobrevive às ações inimigas, protege os soldados e garante que os equipamentos voltem às linhas de frente em tempo recorde. A verdadeira crise do Kremlin reside no fato de que, com essa instalação operacional, a Rússia foi colocada em uma situação de desvantagem grave. Cada avanço romeno firma um passo mais longe do controle russo na região. O que será que Putin e seus estrategistas estão pensando ao perceberem que suas forças agora enfrentam uma frente multifocal, reforçada por uma rede logística quase inultrapassável? E a pergunta que não quer calar: até onde essa nova configuração vai alterar o equilíbrio de poder? A única certeza é que a corrida por dominar o Mar Negro e a bacia já virou uma batalha de inteligência, velocidade e resiliência, e a Romênia acaba de virar uma peça decisiva nesse jogo de xadrez. Parte anterior. A infraestrutura estratégica em Romênia ultrapassa um simples depósito de munições. Ela é um centro avançado de manutenção, reparo e transferência de sistemas de guerra eletrônica, radares de contrabateria e componentes de defesa aérea da NATO. Essa arquitetura poderosa não apenas apoia a Ucrânia, mas também transforma a Romênia em uma força de ataque alinhada ao padrão da aliança. Imagine o som do ferro mexendo, o cheiro de óleo escorrendo, a sensação de equipamentos pesados em movimento. Esses centros modernos, sob o céu de Romênia, parecem pulsar com a frequência de uma bomba prestes a explodir. Um cenário de guerra total se desenha ali, transformando o país em uma fortaleza. Mas o mais chocante vem agora. Essa estrutura não é apenas para ajudar a Ucrânia. Ela está levando Romênia a se tornar uma potência militar, unida a forças da NATO com uma capacidade de reparo quase mágica. Enquanto isso, a Rússia luta para entender seu fracasso. A estratégia de fornecer apoio apenas pelo norte, com a esperança de destruir as linhas de suprimento na Gesol, não faz mais sentido. As imagens de satélite revelam que as instalações na base aérea Mikhail Kozelnychny estão crescendo rapidamente, com uma escala impressionante de infraestrutura. Essas construções não só facilitam o apoio à Ucrânia, mas também reforçam o próprio exército romeno. Estão modernizando suas armas, preparando-se para a batalha no Mar Negro, enquanto sombrios trechos de aço formam uma muralha intransponível contra a invasão russa. Mas então, uma pergunta inevitável surge: como a estratégia russa não percebeu essa transformação colossal acontecendo sob seu nariz? A resposta consiste em um detalhe primordial: o ritmo da guerra mudou. Um ritmo que paralisou a tomada de decisão do Kremlin, que deixou seus líderes um passo atrás, a cada dia. Você consegue imaginar uma sala de guerra, onde uma nova força emerge justamente enquanto eles assistem, incapazes de reagir? E a situação só piora para Moscou. Porque agora, com Romênia na parte sul e Polônia ao norte, foi criada uma rede de defesa quase inquebrável. Uma estratégia que elimina qualquer ponto único de falha. Uma armadilha logística que prende a Rússia como uma teia mortal. Mas o pior vem na próxima parte. Como o Kremlin pode escapar dessa situação? Depois de cercar a Ucrânia por todos os lados, a situação mudou drasticamente. Agora, com a Polônia no norte e a Romênia no sul, a Rússia enfrenta uma rede de logística que ela não previu. Essa configuração cria uma vantagem vital chamada redundância, que impede que uma única fraqueza comprometa a estratégia. Para os comandantes russos, essa realidade é um pesadelo, uma armadilha que eles não conseguem escapar. Se as forças russas atacarem na Polônia,
O fluxo de armas por Romênia continuará alimentando os frontes de Donbas e Crimeia. Mas, se focarem no sul, as unidades blindadas vindas do norte reforçarão Kiev e Kharkiv. Essa encruzilhada é uma estratégia de sufocamento, que impede a Rússia de atacar de forma coordenada. Putin não pode mais mirar uma única pasta de alvos, agora. Tudo é uma rede de vários pontos espalhados por milhares de quilômetros, cada um mais protegido que o outro. E aí vem a surpresa, esses centros logísticos não são alvos fáceis. A defesa de mísseis Aegis Ashuri, instalada na base de Devselu, cobre toda essa estrutura invisível. Os perigosos ameaços do Ministério Russo de transformar esses lugares em alvos prioritários revelam o medo de Moscou. Eles sabem que um centro sob escudo Aegis é uma fortaleza quase impossível de atingir. Essa proteção garante a entrega de ajuda à Ucrânia, ao mesmo tempo que enfraquece o poder de chantagem nuclear de Rússia. O impacto vai muito além do campo militar. Essa rota aberta na Romênia se torna uma ponte vital para armas, mas também para exportações de trigo e energia ucraniana. As tentativas de sabotagem ao corredor marítimo no Mar Negro, feitas por Moscou, perdem força graças ao porto de Constantina e às conexões ferroviárias romenas. O bloqueio econômico de Putin também se mostra uma estratégia fracassada. As rotas alternativas de Roma derrotam a tentativa russa de sufocar economicamente a Ucrânia. Mas a mudança não termina aí. O efeito dessa expansão militar se estende para Moldova e Transnistria. A presença crescente da Romênia na logística e na defesa ameaça diminuir ainda mais a influência híbrida da Rússia na região. Essa transformação é uma virada inesperada, uma reviravolta que coloca Moscou numa posição cada vez mais vulnerável. Como uma sombra que se alonga, essa nova estrutura de poder redefine o jogo, e a Rússia não pode mais fingir que nada mudou. A influência da OTAN se estende até Chisinau, tornando a jogada russa em Transnistria inútil. Com o segundo maior centro de abastecimento da aliança ao lado, uma guarnição russa isolada não consegue fazer muito. A região foi praticamente dissipada pelo peso da força coletiva. E tudo isso não é uma coincidência. A abertura do centro logístico na Romênia simboliza o despertar da Europa após décadas de inércia. O continente se levantou com uma força surpreendente. A complacência do pós-Guerra Fria deu lugar à realidade de uma guerra iminente. Líderes já não proferem meras condenações diplomáticas, mas investem bilhões em orçamentos de defesa, legislam serviço militar obrigatório e criam abrigos de concreto. No norte, a Polônia iniciou uma estratégia militar sem precedentes na história europeia. Destinou uma parcela recorde de 4,7% do PIB para 2025, numa mobilização total. O projeto Escudo Oriental, anunciado pelo primeiro-ministro Tusk, está transformando a fronteira com a Rússia e Belarus. Mais de 2,5 bilhões de euros estão sendo investidos em trincheiras antitanque, bunkers, minas e torres de observação. Uma verdadeira zona de morte, onde qualquer avanço russo será destruído nos primeiros metros. A Alemanha, antes pacifista, rompeu seu silêncio. Planeja transformar a Bundeswehr na maior força terrestre do continente. De 180 mil soldados, já mira chegar a 260 mil. O debate sobre serviço militar obrigatório, tabu por anos, voltou à mesa com força. Berlim agora enxerga a Rússia como uma ameaça existencial, e não mais como parceira comercial. Diante desse cenário, a preocupação cresce. Qual será o próximo passo de Moscou? Como essa série de fortalecimento impactará o equilíbrio de poder na região? O que ainda está por vir nesse jogo de forças que define o futuro da Europa? A mudança de percepção na Europa mostra que a estratégia de Putin de dividir o continente por energia e comércio falhou dramaticamente. No norte, Escandinávia se ergue como uma fortaleza de ferro. França planeja dobrar suas forças de reserva até 2030. Dinamarca estende seu serviço militar obrigatório, incluindo mulheres, criando uma consciência de defesa social. Com a integração da Suécia e Finlândia na OTAN, o Mar Báltico virou um lago sob controle aliado pontuado. Agora, com a entrada da Romênia pelo sul, uma barreira contínua se estende do Báltico ao Mar Negro, invadindo o território da Rússia. Mas, na verdade, essa barreira não protege a Rússia. Ela quer aprisioná-la dentro de suas próprias fronteiras, isolar e cortar suas possibilidades de manobra. A balança de poder no Mar Negro mudou completamente. O sonho de Putin de afastar a OTAN com a invasão da Ucrânia virou o maior erro estratégico da história. Hoje, a Rússia não tem mais zonas tampão desarmadas na fronteira.
Ela enfrenta a aliança mais armada, mais motivada e mais integrada logisticamente de todos os tempos. A jogada da Romênia foi o elo final dessa estratégia de cerco. Não resta mais uma única porta aberta para a Rússia no continente. Nenhuma janela para ela respirar. Estrategicamente, a Rússia está presa dentro das fronteiras da própria guerra. Essa assinatura em Bucareste não é só uma cerimônia de abertura de um depósito logístico. É um dos últimos pregos no caixão dos sonhos imperialistas de Putin. Sua tentativa de isolar a Ucrânia e cortar seus recursos falhou completamente. A ponte de aço entre Bucareste e Varsóvia tornou-se a esperança de uma resistência imbatível. O escudo oriental da Polônia no norte. A base logística na Romênia no sul. Essas duas gigantescas estruturas formam a mandarina que vai apertar cada vez mais os sonhos de Putin na porta da Europa. Um fato chocante que afasta o Kremlin da vitória. E se a Ucrânia nunca mais ficar isolada pelas garras de Putin? Em janeiro de 2026, o Mar Negro deixa de ser um lago russo e vira uma armadilha europeia. Isso mudou tudo, não foi? A manobra da Romênia transforma a logística em uma máquina do tempo, atrasando o exército da Rússia e humilhando suas táticas obsoletas. Imagine o cheiro acre de metal queimado nas estradas, com tanques Leopard rugindo sob bombas, enquanto armaduras ucranianas renascem em segundos, sentidas ao toque das ferramentas de precisão em um centro de reparo que funciona como um batimento cardíaco ininterruptível. Será que Putin percebeu tarde demais essa bomba-relógio na porta de casa dele? O plano de isolar a Ucrânia e secar seus recursos fracassou por completo, graças a essa ponte de aço entre Bucareste e Varsóvia. No norte, o escudo oriental da Polônia, no sul, a base logística da Romênia. Esses dois pilares gigantes são o torno que esmaga as ambições russas nos portões da Europa. Mas uma reviravolta inesperada. A ascensão da Romênia enterra o caixão econômico da Gazprom. De uma perspectiva mais profunda de inteligência, o domínio da Romênia sobre o delta do Danúbio paralisa as capacidades fluviais de guerra da Rússia. A rota fluvial para os portos Ismail e Reni da Ucrânia permanece aberta, apesar de todos os ataques com drones russos. O som das águas agitadas do rio ecoa como um sussurro de derrota para Moscou, sentida nas ondas que borbulham contra a traição invisível. Putin terá de se preocupar não só com fronteiras, mas com rios inteiros sabotando os pesadelos dele? Em janeiro de 2026, não é apenas um novo ano, mas o início da impotência logística russa e da cegueira estratégica deles. O equilíbrio no Mar Negro não mudou, foi reescrito. E nesse novo cenário não há final feliz para o Kremlin, nem mesmo uma saída segura. O medo de um oceano cinzento e bloqueado vira pesadelo real. O grupo de contramedidas a Minas implementado pela Turquia, Bulgária e Romênia, reduz drasticamente o espaço de manobra da Marinha Russa. Na papel é para limpar minas marinhas e proteger o comércio civil. Mas o subtexto estratégico quebra efetivamente o bloqueio naval russo no Mar Negro. A frota do Mar Negro da Rússia já foi forçada a ficar no porto por causa dos drones navais e mísseis ucranianos. Essa força naval conjunta de países da OTAN transformou o Mar Negro Ocidental de uma zona cinzenta inacessível para navios russos em um corredor comercial seguro. A fanfarronada de Moscou de fechar o corredor de grãos foi esmagada nos mares pelos navios dessa aliança tríplice e frotas civis usando águas territoriais romenas. O sal marinho fermenta no ar, misturado ao rugido de hélices cortando a água. Como Putin explica isso aos almirantes, sem que a humilhação rolimente no oceano inteiro? Uma virada reveladora, a segurança energética volta como arma contra a Rússia. O projeto de exploração de gás natural profundo Neptuno da Romênia no Mar Negro é um dos golpes finais que termina a dependência europeia do gás russo. A ameaça de Putin de fechar a torneira, usada por anos para dobrar a Europa, torna-se completamente ineficaz pelos bilhões de metros cúbicos de gás que a Romênia extrairá de suas próprias águas e bombeará na rede europeia. À medida que a Rússia perde sua carta energética, a Romênia engole a fatia de mercado de Moscou, não só como base militar, mas como hub energético regional. O eco abafado de chamas invisíveis nos poços submersos recorda um cheiro de hidrocarbonetos puros, enquanto o frio úmido da costa invade a pele, sinalizando o fim do domínio russo. Será que o gás de Putin se dilui como fumaça antes mesmo de começar a queimar? A ascensão de Bucareste representa uma derrota econômica fatal para a Gazprom. Do ponto de vista estratégico, o domínio da Romênia sobre a delta do Danúbio também limita as capacidades de guerra fluvial da Rússia.
Mesmo com ataques constantes de drones Shahed durante a noite, a rota fluvial para os portos de Izmail e René na Ucrânia permaneceu aberta. Como? Graças ao escudo de defesa aérea e aos sistemas de vigilância costeira fornecidos por Bucharest. Os radares da NATO na fronteira detectam rapidamente esses ataques e alertam os sistemas ucranianos. Essa fusão de dados cruzada cria uma barreira técnica que interrompe as táticas de terror de Moscou. O resultado? Quando olhamos o mapa de cima fica claro, a profundidade estratégica da Rússia foi completamente neutralizada. O Mar Báltico ao norte, o Mar Negro ao sul, e as planícies da Europa Oriental a oeste. A antiga doutrina da zona tampão que protegia a Rússia, deu lugar à linha avançada de defesa da NATO. As tropas de Putin não precisam mais imaginar o que há além da fronteira. Agora, tudo aponta para ele. A transformação da Romênia é muito mais do que um país armando-se. É a jogada final do xadrez ocidental para cercar a Rússia. No tabuleiro, parece que não há mais espaço para o Kremlin fazer um movimento. E você? Acha que Putin consegue escapar dessa espiral no Mar Negro? Ou a linha entre Romênia e Polônia vai neutralizar completamente a marinha russa, dando uma vantagem enorme para a Ucrânia? Seus comentários e opiniões são essenciais nesta discussão.